aqui com vocês mais uma vez, para nós conversarmos sobre assuntos da doutrina espírita. E para juntos nós compreendermos e aprendermos que a nossa vida pode brilhar. Eu sou Estrela Nunes e estou aqui hoje para nós conversarmos sobre os espíritos, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a crença nos espíritos. Acreditamos que os espíritos existem. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para você, que está aí do outro lado, você tem medo de espíritos? Você é daquele tipo de pessoas que tem medo até de falar em espíritos? É compreensível, porque tudo aquilo que nós não conhecemos, que nós não compreendemos, nós tememos, nós temos medo. Mas você não devia ter medo, não. Sabe por quê? Porque você possui um espírito. Todos nós possuímos um espírito. Nós temos o nosso corpo físico e o nosso espírito que habita no nosso corpo. Nós já vimos isso dentro dos vídeos anteriores e sabemos também que várias religiões e doutrinas cristãs também acreditam nessa questão de que nós temos um corpo e temos um espírito. Só que o que acontece com esse espírito quando ele deixa nosso corpo? Aí é que começa as diferenças da doutrina espírita com outras religiões, porque a doutrina espírita ela se aprofunda em saber, em nos explicar o que acontece com o nosso espírito quando nós estamos no mundo espiritual. E é claro, se hoje nós vamos falar sobre espíritos, nós temos que buscar os conhecimentos sempre nos livros da doutrina, da codificação da doutrina que nós já conhecemos. Esse aqui é o Livro dos Espíritos. E é nele que nós vamos buscar as perguntas que Kardec fez para o mundo espiritual para que ele pudesse trazer para nós esses ensinamentos. Então, nós temos aqui na parte segunda, no capítulo 1, que trata dos espíritos. Então, nós vamos à questão 76, onde Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos. E Kardec responde, pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, os espíritos são criação divina e nós temos o princípio inteligente. E nós fomos criados por Deus para que nós possamos, nós fomos criados simples e ignorantes, para que nós possamos, através das nossas experiências, ir avançando e ir alcançando a nossa plenitude espiritual. Kardec ainda segue e ele faz a seguinte pergunta. Ele pergunta ao mundo espiritual se nós somos uma parte de Deus e por isso que somos considerados filhos de Deus. E a espiritualidade responde, é claro que não. Nós somos criação de Deus. Assim como, por exemplo, um automóvel é criação do homem, mas ele não é o homem. Ele não faz parte do homem, ele é criação do homem. E assim nós somos criação divina. Nós não somos um pedaço de Deus, nós somos uma criação dele. E Kardec segue perguntando se é certo dizer que os espíritos são imateriais, porque nós não vemos o espírito. Então, eles perguntam, o Kardec pergunta, nós podemos considerar os espíritos como imateriais? E os espíritos, eles respondem que dizer que o espírito é imaterial não é tão correto, Que seria melhor que nós disséssemos que ele é incorpóreo. Porque
A matéria para nós, ela ainda está limitada à matéria que nós conhecemos no nosso mundo. E pode ser que existam outras matérias que nós não temos conhecimento, e com certeza existem. Então, dizer que é imaterial é vago. E nós devemos, fica mais correto nós usarmos o termo que eles são incorpóreos, isto é, eles não são dotados de um corpo igual ao nosso, né? E Kardec segue e pergunta o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, né? E ele diz que sim, porque nós vemos o nosso mundo, mas o mundo espiritual, ele existe, ele está em todo lugar aqui em volta do nosso planeta, porque em volta do nosso planeta estão todos os espíritos que ainda precisam reencarnar aqui na Terra. E é claro que eles se organizam em colônias, né? Em verdadeiros prontos-socorros, em umbrais. Então, quer dizer, eles se organizam dentro do seu grau evolutivo, né? Nós vamos estudar isso mais profundamente mais na frente. Então, os espíritos, eles habitam no mundo espiritual e eles continuam em atividade. Os espíritos não vão para o mundo espiritual para dormir, né, e esperarem um dia serem acordados. Nós, da doutrina espírita, acreditamos que vamos para o mundo espiritual e continuamos o nosso aprendizado. Continuamos a buscar conhecimento e continuamos a evoluindo no mundo espiritual. Então, nós evoluímos no mundo material e evoluímos também no mundo espiritual. Seguindo, Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E eles respondem: para vós não, para nós sim. O espírito se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, né? Então ele diz que o espírito é um clarão, é uma centelha. Nós vamos ver mais na frente, né, que para o espírito reencarnar no nosso corpo, ele precisa de um intermediário, que é chamado, é um corpo semimaterial, que nós chamamos, nós vamos ver mais na frente, que é chamado de perispírito. Ele necessita desse perispírito para se revestir e poder estar no nosso corpo. Nós vamos estudar também isso mais na frente. Mas ele é uma centelha. O que os médiuns dizem numa vidência que eles estão vendo, não é o espírito, eles estão vendo o perispírito, o envoltório daquele espírito. Porque o espírito, a nossa visão, mesmo a nossa visão da mediunidade, não consegue alcançar ainda. E Kardec, ele é curioso, né? Então ele pergunta assim: e essa chama ou centelha tem cor? E o mundo espiritual responde que tem, né? E a coloração dele vai mudando e vai modificando conforme nós vamos evoluindo. Então os espíritos da espiritualidade, eles conseguem conhecer o grau evolutivo de cada um pela tonalidade que ele apresenta, até nós chegarmos àquela cor mais brilhante, né, da centelha. Então, nós vamos nos esforçando, né, para conseguir evoluir como espíritos. Nós já vimos que os espíritos, eles levam daqui, quando desencarnam, toda a sua individualidade. Tudo aquilo que nós conseguimos, né, de evolução moral, todas as virtudes que nós conseguimos acumular ao longo de várias encarnações, elas vão se acumulando no nosso espírito e quando nós desencarnamos, nós levamos tudo isso. A única coisa que nós não levamos realmente é a nossa geladeira, nosso fogão, nosso sofá, nossa casa. Isso nós não levamos porque isso não vai
ter valor nenhum para nós no mundo espiritual. Kardec segue e pergunta, a matéria, ela opõe algum obstáculo ao espírito? Isto é, né, nós vemos em filmes os espíritos atravessando paredes, trens, tudo. E ele pergunta, porque esse livro, o Livro dos Espíritos, é um livro onde Kardec foi perguntando, tirando todas as dúvidas que ele tinha. E ele perguntou se o mundo material era obstáculo para os espíritos. E eles respondem que não. Então, realmente, os filmes retratam de forma correta que nós podemos realmente, enquanto espíritos, atravessar, né, paredes e tudo que é de matéria aqui na Terra. E tem muitas outras, né, curiosidades que nós temos acerca dos espíritos e que aos poucos nós vamos montando essa coxa de retalhos para que a gente possa depois ter uma visão mais completa do que é o nosso espírito. Eu espero ter contribuído para aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês possam pesquisar um pouco mais aqui no Livro dos Espíritos e aprender, se aprofundar, né, neste assunto tão interessante. Eu queria pedir desculpa a vocês pelo barulho, é que tem uma obra aqui do lado de casa, então eu tinha que escolher, ou eu gravava com barulho ou não gravava. Eu escolhi gravar o vídeo. Desculpem, vou tentar melhorar na próxima, hein? Tchau!